aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosim, você está no canal Apollo Fisioterapia e o vídeo de hoje eu vou começar perguntando uma coisa para vocês. Será que em paciente crítico o tempo é importante na preservação da função muscular? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso, baseado numa carta editorial que saiu publicada recentemente, falando sobre a mobilização precoce no paciente crítico. Então vou fazer algumas considerações e eu espero que até o final desse vídeo ele tenha ajudado a você que trabalha dentro de terapia intensiva a atuar na mobilização precoce. Beleza? Olha, não esquece aí de se inscrever no canal Apollo Fisioterapia, não esquece de curtir esse e os outros vídeos e também não esquece de apertar a notificação, assim você recebe sempre uma notificação quando eu lançar um novo vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a mobilização precoce e a importância disso na manutenção da musculatura do paciente crítico. Muito bem, pessoal, vamos lá então. Eu tenho aqui, fiz uma breve apresentação para nós aqui, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Será que em paciente crítico o tempo é músculo? Esse foi o título aí que uma carta editorial foi publicada recentemente, em 2024, foi publicada para fazer essa reflexão com a gente a respeito da mobilização precoce. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a mobilização precoce, né, e como tudo isso é importante num paciente crítico. O que a gente já sabe, né, que a perda muscular ela afeta os resultados a curto e a longo prazo de pacientes em UTI. A gente sabe que aquele paciente que tem maior reserva muscular é aquele paciente que vai sobreviver mais à condição crítica, quando ele for submetido à condição crítica. E que a mobilização precoce, ela inclusive vai ser importante para prevenir a perda muscular dentro do ambiente de terapia intensiva. Então a gente sabe, né, que os músculos, né, eles são fundamentais aí, né, que para se recuperar de uma doença crítica. Já sabemos aí também que os benefícios da mobilização precoce, dentre os benefícios, nós temos aqui menos dias de internação no UTI, menos ocorrência de delírio, o paciente ele não é aquele paciente que a gente vai precisar tirar mais a sedação, então ele vai delirar menos e melhora, né? Esse paciente sai com uma melhor função muscular de uma forma geral. Bom, quando que a grande questão também é quando a gente deve iniciar a mobilização. E aí, o termo mobilização precoce, ele está aí relacionado a uma mobilização que é realizada nas primeiras 72 horas após a admissão do paciente na terapia intensiva. Obviamente que esse tempo ele vai depender de outros fatores que a gente vai falar mais para frente, mas que quanto mais rápido, a informação mais importante é que quanto mais rápido eu iniciar a mobilização, menos capacidade funcional meu paciente vai perder. Ou seja, eu mantenho mais a capacidade funcional respiratória, cardíaca e principalmente a capacidade muscular, a função muscular. Então, uma questão ainda que se faz aí, né, que se questiona, uma coisa que ainda a gente tem de pergunta e não temos uma resposta muito clara, é que se esse ponto aqui de 72 horas não é um ponto arbitrário, um ponto de corte arbitrário, que seria, né, deveria ou poderia ser reavaliado nos estudos aí da literatura. Bom, de acordo com essa carta editorial, uma revisão sistemática com meta-análise foi publicada, foi feita, foi realizada, né? Onde eles pegaram lá em 4 bases de dados, 18 estudos randomizados em torno de 1.900 pacientes, um pouco mais de 1.900 pacientes, e o resultado foi que mobilização precoce reduz o tempo de internação em UTI e reduz o tempo também de internação no hospital. E melhora, obviamente, aí a função muscular e a qualidade de vida desses pacientes. O grande problema dessa área, né, dessa revisão, na verdade, que a revisão encontrou, foi que os estudos eram muito heterogêneos em relação a qual intervenção estava sendo realizada. Aqui foi considerado, inclusive, a intervenção, a mobilização passiva como intervenção. Bom, dentro desse ambiente aí, considerações. Quais considerações? Né? Como que eu lido, né, com aquele paciente crítico, né? Já que esses pacientes são muito diferentes. Então,
uma reflexão que a gente precisa fazer é qual é o tipo de UTI que eu trabalho, né? Qual é o tipo de paciente, qual é o perfil dos pacientes ali. Obviamente que esse prazo de início da mobilização precoce, ele vai mudar de acordo com o tipo de paciente. Um exemplo, se eu tenho um paciente, uma UTI cirúrgica, é muito mais fácil eu conseguir mobilizar esse paciente o mais rápido possível. Porque esse paciente foi para uma cirurgia eletiva, esse paciente, normalmente ele já vai acordar muito mais rápido de uma sedação, enfim. Esses pacientes eles vão ser mobilizados e devem ser mobilizados o mais rápido possível, de acordo com o perfil dele. Já existem pacientes que a gravidade da doença ela é tão importante que vai acabar influenciando no início da mobilização precoce. Ou seja, então, nós temos que levar em consideração, como a gente coloca aqui, ó, as comorbidades, né, quais são as fragilidades no meu paciente que já existe ali, né, qual o impacto dessas fragilidades na mobilização precoce. Né? Então, qual é o impacto nos efeitos que a mobilização poderia trazer. Então, um paciente é um idoso, ele já é um acamado. Como é que a gente vai conseguir impactar, né, fazer a mobilização e que resultado eu espero disso? Outra coisa é a gravidade da doença. Né? Pacientes com gravidades maiores, né, de moderadas a piores gravidades, são pacientes que vão responder menos, que vai ser mais difícil de eu mobilizar. Às vezes, o empenho da equipe é em resolver a questão inicial dela, a gravidade principal daquela doença. E por fim, né, muitas doenças, muitas alterações que a gente enfrenta lá dentro da terapia intensiva, nós vamos ter uma inflamação muscular e isso pode limitar a resposta quando nós fazemos a mobilização precoce, especialmente se eu ainda estiver naquela fase aguda de inflamação. Bom, assim, né, a mobilização precoce deve ser individualizada, então nós devemos realizar uma avaliação inicial, onde eu vou identificar os fatores que podem impactar de forma positiva ou negativa na mobilização precoce. Depois eu vou traçar um plano personalizado para aquele paciente, então adaptar o que for preciso conforme a necessidade do meu paciente. Lembrando que quando eu falo de plano personalizado, eu estou falando de prescrição de um exercício. Estou falando de intensidade, estou falando de carga, estou falando de tempo de intervenção. Estamos falando de quantas vezes ele vai fazer isso durante aquele dia de internação dele, qual que é o meu objetivo a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo. E por fim, eu devo fazer uma monitorização contínua, né? Ajustar a minha intervenção com base naquilo que o meu paciente vem apresentando, com a evolução que esse paciente está tendo dentro da terapia intensiva. É importante a gente entender que para a mobilização não é preciso somente de um profissional. Pelo contrário, nós precisamos de uma equipe multidisciplinar. Então nós precisamos da força lá do empenho do médico em avaliar qual é a segurança e as contraindicações naquele momento de mobilizar o paciente junto com o fisioterapeuta. Avaliar se há necessidade de redução de sedação, se há necessidade de aumento de droga vasoativa. Tudo isso o médico pode fazer junto com, conversando com o fisioterapeuta, se tiver uma meta ali, o fisioterapeuta mobilizar. Obviamente que o fisioterapeuta vai ser o responsável por planejar e executar de forma a mobilização, ou seja, ele vai prescrever a carga, a intensidade, o tempo, como eu já falei. O enfermeiro vai auxiliar a gente na execução da mobilização, né? A gente vai alinhar com ele os cuidados da enfermagem, assim como os cuidados que eu tenho que dar como fisioterapeuta. Então, para a gente conseguir colocar a mobilização no momento mais propício para a equipe de enfermagem, principalmente para o paciente, então para que ele não canse, né? Ele acabou de receber os cuidados da enfermagem, ele foi extremamente manipulado ali durante os cuidados. Será que esse paciente vai aguentar fazer a minha proposta terapêutica? E por fim, né, não menos importante, o nutricionista, onde ele vai ter que então iniciar aí ou entender que nós estamos fazendo uma atividade cujo gasto energético pode aumentar, então o aporte calórico, o aporte proteico deve mudar e assim, né, nada mais nenhum outro profissional mais capacitado do que o nutricionista para fazer esse tipo de intervenção. E assim, né, concluindo aqui, o que nós temos desse texto, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser ler esse editorial, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo.
Mas o que a gente pode concluir, né? O que os autores concluem? Que tempo é sim músculo. Que a gente atrasar a mobilização pode impactar de forma negativa na evolução funcional desses pacientes. A abordagem individualizada é um fator importante, então eu devo considerar o fator de risco e a gravidade da doença para prescrever o exercício correto. E, por fim, a equipe multidisciplinar. É essencial, né, a colaboração dos profissionais para que a gente consiga realizar uma mobilização precoce e eficaz. Não adianta o fisioterapeuta querer fazer. Se o médico não estiver envolvido, se o enfermeiro não estiver envolvido, se o nutricionista não estiver envolvido. Beleza? E aí, comenta aqui nesse vídeo o que você acha desse assunto. Será que músculo realmente depende desse tempo de intervenção? E quanto isso é importante para a evolução do seu paciente lá na terapia intensiva? Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não esquece aí de curtir os vídeos do canal, de se inscrever no meu canal e logo a gente volta com outros vídeos aqui no canal Apollo Fisioterapia.